Na calada da noite, um grito de dor ecoou pela fazenda, mas não era um grito de ser humano. A única testemunha era o velho muro de pedras, que guardava segredos há décadas. E naquele momento, algo começava a despertar das sombras que cercavam o antigo casarão. Há muitos anos, a fazenda Silveira era um lugar próspero. As colheitas sempre foram fartas, o gado saudável e os trabalhadores leais. Mas, como todo grande império, o seu fim chegou de forma silenciosa. Um acidente trágico na Casa Grande, onde uma jovem senhora desapareceu sem deixar vestígios, trouxe uma maldição que seria passada por gerações. O casarão foi deixado à mercê do tempo, com ninguém ousando pisar em suas portas enferrujadas. Mas, quando os novos donos adquiriram a fazenda, a história tomou um rumo ainda mais macabro. Os irmãos Fernando e Alice, recém-chegados da cidade, estavam animados com a ideia de reconstruir a fazenda. O lugar parecia perfeito para recomeçar. Mas, logo nos primeiros dias, começaram a perceber algo estranho. A Casa Grande estava cheia de portas que levavam a lugares sem sentido e corredores que pareciam nunca terminar. À noite, os sons vindos do sótão eram impossíveis de ignorar, como se algo estivesse se movendo por lá. Quando investigaram, encontraram objetos antigos e um diário, mas o que os assustou mais foi uma frase escrita com tinta vermelha: "Eles ainda estão aqui." Naquela noite, enquanto Fernando tentava restaurar a sala principal, ouviu uma batida forte na porta de madeira. Quando se aproximou, o ar ficou gelado e as velas se apagaram de repente. A porta rangeu ao ser aberta, mas o que ele encontrou foi algo ainda mais aterrador. Uma figura em pé, com olhos vazios, estava na entrada da sala, seus ossos estalando a cada movimento. O som de passos ecoava por toda a fazenda, mas não havia ninguém ali. Ele correu para a sala de estar, onde Alice estava, mas a porta trancada parecia estar bloqueada por uma força invisível. Quando o amanhecer chegou, a fazenda estava em silêncio, mas algo havia mudado. O casal desapareceu sem deixar rastros. Os trabalhadores, aterrorizados, juraram nunca mais voltar àquele lugar. O casarão continuou lá, imponente e vazio, com suas paredes guardando segredos de um passado que nunca poderia ser esquecido. A fazenda Silveira agora era mais uma história sussurrada entre os moradores da cidade, e, por mais que tentassem, ninguém ousou se aproximar daquelas terras novamente. Você acredita que as histórias da fazenda Silveira são apenas lendas ou há algo mais sombrio à espreita? Se você se atrever a buscar a verdade, talvez descubra que alguns segredos não devem ser desenterrados. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, e se inscrever para mais histórias que vão gelar seu sangue. Até a próxima, se você tiver coragem. Na fazenda dos Moura, uma terra vasta e esquecida, o vento nunca parecia parar de uivar. Quando a lua cheia iluminava o campo, sussurros do passado se tornavam mais altos, como se alguém estivesse chamando do fundo da terra. A fazenda dos Moura sempre foi considerada maldita pelos moradores da região. Desde o massacre que aconteceu há mais de 50 anos, a terra parecia marcada por algo sombrio. Durante aquele trágico evento, a família Moura, conhecida pela crueldade com seus trabalhadores, desapareceu sem deixar vestígios. Não havia sobreviventes, e nem mesmo o corpo do patriarca foi encontrado. De acordo com as histórias contadas pelas gerações mais velhas, aqueles que ousavam pisar nas terras da fazenda eram assombrados por visões de figuras pálidas e gritos abafados. Mas foi somente quando o jovem Caio, um investigador de fenômenos paranormais, decidiu explorar a fazenda que o mistério se aprofundou ainda mais. Caio havia ouvido falar das lendas locais e estava determinado a descobrir o que realmente acontecerá com a família Moura. Quando chegou, a fazenda estava ainda mais decadente do que ele imaginava. A Casa Grande, coberta de musgo e praticamente desmoronando, exalava um cheiro de podridão. Porém, o que realmente o assustou foi a sensação de que estava sendo observado o tempo todo. À noite, ele ouviu passos ecoando pelo corredor escuro e, ao explorar mais a fundo o casarão, encontrou uma sala secreta escondida atrás de uma parede falsa. Dentro dela, uma mesa de madeira estava coberta com velas derretidas e símbolos estranhos, e, no centro,
um livro empoeirado estava aberto. Quando ele começou a ler as palavras escritas, uma presença gelada tomou conta de seu corpo. Algo estava se aproximando, e ele sentia que não estava mais sozinho. À medida que Caio descia para o porão da casa, o ar ficou mais pesado e a pressão em seu peito aumentava. Cada passo que dava parecia mais difícil, como se o chão estivesse sugando sua energia. Lá embaixo, ele encontrou um enorme círculo desenhado no chão com o mesmo símbolo do livro. No centro, uma figura encapuzada se levantou lentamente, e seus olhos brilharam com uma luz vermelha intensa. O ser, sem dizer uma palavra, estendeu uma mão na direção de Caio, que sentiu uma dor lancinante em seu peito, como se estivesse sendo drenado de sua própria vida. Foi nesse momento que ele percebeu que a fazenda não estava apenas amaldiçoada, mas que o espírito da família Moura havia feito um pacto com algo muito mais antigo e maligno. No dia seguinte, quando a polícia chegou para investigar o desaparecimento de Caio, não encontraram vestígios dele, nem sinais de luta. Apenas o livro antigo, agora fechado, e o círculo no porão, como se nada tivesse acontecido. A fazenda dos Moura foi deixada para apodrecer ainda mais. O que restava do casarão tornou-se um monumento do terror, e as pessoas da cidade, sempre que passavam perto, juravam ouvir sussurros e gritos vindos do interior da fazenda. Se você pensa que os mistérios da fazenda dos Moura foram resolvidos, talvez seja a hora de repensar. Existe algo naquela terra que nunca irá descansar. E se você se atrever a desafiar o que está lá, quem sabe o que poderá acontecer? Curta, compartilhe e se inscreva para mais histórias de arrepiar. Fique atento, pois, onde há silêncio, o perigo espreita. Quando a tempestade se abateu sobre a fazenda, as luzes se apagaram e o vento uivava como uma criatura em agonia. Porém, o mais assustador não era o som da natureza, mas o grito abafado que veio de dentro do celeiro, um grito que parecia pedir ajuda ou talvez vingança. A fazenda dos Rodrigues era um lugar isolado, escondido entre montanhas, longe das estradas movimentadas. Durante décadas, a família Rodrigues trabalhou arduamente na terra, cultivando e cuidando do gado. No entanto, quando a última geração, composta pelos irmãos Lara e Vinícius, assumiu a fazenda, uma série de acontecimentos estranhos começaram a ocorrer. No começo, eram apenas ruídos inexplicáveis durante a noite, como se alguém estivesse caminhando pelos corredores da casa ou batendo nas janelas. Mas logo, Lara e Vinícius perceberam que havia algo ainda mais sombrio naquele lugar. Eles encontraram um velho diário pertencente ao avô, que falava sobre um ritual de proteção realizado muitos anos antes, algo que deveria manter uma força maligna presa nas profundezas da fazenda. Mas, ao lerem mais a fundo, descobriram que o ritual nunca havia sido completamente concluído. Determinado a desvendar o mistério, Vinícius começou a investigar mais sobre o tal ritual mencionado no diário. Ele encontrou uma velha cabana no fundo da propriedade, que nunca tinha sido usada e estava completamente coberta de musgo. Quando entrou, o ar estava denso e o cheiro de mofo tomava conta do lugar. No centro da sala, havia um altar de pedra com símbolos esotéricos esculpidos nas paredes. Ali, ele encontrou outro objeto, um amuleto em forma de serpente, com olhos vermelhos cintilantes. Lara, por sua vez, foi chamada para o celeiro, onde os animais pareciam agitados, como se estivessem sentindo algo que os humanos não podiam perceber. Ao abrir a porta, ela foi tomada por uma sensação de frio mortal e viu uma sombra se movendo rapidamente entre os fardos de feno. Algo estava se aproximando, algo que tinha ficado preso ali por gerações. Naquela noite, uma tempestade terrível desabou sobre a fazenda, como se a natureza em si estivesse reagindo a algo. Vinícius, em pânico, correu para a cabana onde encontrou Lara, que estava completamente paralisada de medo. Eles ouviram uma batida forte na porta da casa, mas quando olharam pela janela, não viram ninguém. O vento uivava, mas havia algo mais. Uma figura humana, com os olhos vermelhos, estava parada no campo, em meio à chuva. Era impossível vê-la com clareza, mas o medo no ar era palpável. O amuleto que Vinícius encontrou na cabana começou a brilhar intensamente, e uma voz sussurrou ao ouvido de Lara: "Vocês liberaram o que estava preso. Agora, ele vai matar todos." Na manhã seguinte, quando os vizinhos chegaram para ver se estavam bem, encontraram a casa da fazenda completamente destruída. As janelas estavam quebradas, a porta da frente estava rasgada, e o celeiro havia sido incendiado.
No entanto, Lara e Vinícius desapareceram sem deixar rastros. O único vestígio de sua presença era o amuleto jogado no chão, ao lado de um campo vazio, onde os corpos dos animais, com os olhos dilatados e o semblante de terror, foram encontrados. A fazenda dos Rodrigues foi finalmente abandonada, e ninguém mais ousou se aproximar daquela terra maldita. Mas as pessoas da cidade ainda juram que, nas noites de tempestade, podem ouvir os gritos de Lara e Vinícius, ecoando nas colinas. Alguns mistérios, como o da fazenda dos Rodrigues, nunca serão resolvidos. O mal que habita ali não descansará enquanto não houver mais almas para devorar. Se você ousar se aproximar, esteja preparado para o que pode acontecer. Se gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e inscreva-se para não perder nenhum dos segredos que revelamos. Não se esqueça, às vezes, o maior erro é tentar desvendar o que deve permanecer oculto. Uma noite fria e sem lua, o vento cortante da fazenda Veríssimo trouxe consigo um grito desesperado. Mas quando os vizinhos chegaram para investigar, encontraram apenas silêncio. Nada além do eco de seus próprios passos, e uma porta entreaberta que não deveria estar ali. A fazenda Veríssimo sempre foi conhecida por sua grandiosidade, com campos vastos e uma casa imponente, que por muitos anos fora o orgulho de seu proprietário, o solitário Agostinho Veríssimo. Ele vivia sozinho desde a morte de sua esposa, uma tragédia que aconteceu anos atrás, e desde então ninguém ousava visitá-lo. Muitos diziam que ele se tornou recluso devido ao luto profundo, mas, na verdade, havia rumores sobre algo mais sombrio. Trabalhadores que iam para a fazenda nunca voltavam, e a família Veríssimo tinha uma reputação de negócios obscuros com forças desconhecidas. Alguns ainda se lembravam de histórias sobre como a fazenda havia sido adquirida por um preço altíssimo, envolvendo um antigo pacto com algo que não deveria ser nomeado. Quando o velho Agostinho faleceu, ninguém ousou tocar no assunto, mas seu desaparecimento misterioso não ficou sem nota. No entanto, uma jovem jornalista chamada Sofia, movida pela curiosidade, decidiu investigar a história por trás da fazenda Veríssimo. Ela sabia que algo estava muito errado naquela propriedade, e nada poderia impedi-la de descobrir a verdade. Quando chegou à fazenda, encontrou a casa abandonada e em ruínas, como se o tempo tivesse parado ali. As paredes estavam cobertas de musgo e a mobília, desgastada, ainda estava no lugar, como se alguém tivesse saído apressadamente, sem olhar para trás. Durante a noite, ela começou a sentir uma presença estranha e inusitada. Passos ecoavam pelo corredor, e sussurros quase inaudíveis podiam ser ouvidos em sua direção. Sofia tentou encontrar explicações racionais, mas o medo começou a tomar conta dela. Enquanto explorava os arredores da fazenda, encontrou uma pequena capela escondida nos fundos, com um altar que parecia ter sido usado recentemente. Ao olhar mais de perto, notou um diário antigo e amarelado, escrito pelo próprio Agostinho. Nele, estavam descritos rituais que visavam abrir as portas para um novo mundo, um mundo onde a morte não existia, mas onde almas seriam sacrificadas para manter a eternidade. Sofia, assustada, decidiu sair da fazenda, mas antes de ir embora, foi atraída até a entrada da velha capela novamente. Lá, ela viu uma figura esquelética, vestida com trapos, que surgia da escuridão, com os olhos vazios e um sorriso macabro. O ser, com uma voz grave e distorcida, sussurrou: "Você libertou o que não deveria ser liberto." De repente, o chão começou a tremer e as paredes da capela começaram a rachar. Sofia tentou correr, mas a porta estava trancada. Ela olhou para trás e viu Agostinho Veríssimo, ou o que restava dele, se erguendo lentamente, com sua carne deteriorada e seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. O corpo do velho estava preso em uma prisão feita de almas, que o mantinham vivo contra sua própria vontade. Ele olhou para Sofia com uma expressão de desespero e falou: "Eles estão aqui, você os libertou." A polícia foi chamada quando Sofia não retornou para a cidade, mas quando os oficiais chegaram à fazenda Veríssimo, encontraram tudo vazio. A casa estava em ruínas e o terreno, completamente desolado. Não havia sinais de Sofia, nem de Agostinho, e a capela parecia ter sido destruída por um incêndio recente. O único vestígio que restou foi o diário de Agostinho, que estava intacto, com as páginas agora completamente em branco. Os vizinhos diziam que, de noite, podiam ouvir risadas distorcidas e ver figuras esqueléticas se movendo pela propriedade. A fazenda foi finalmente marcada como uma terra amaldiçoada,
e ninguém mais se atreveu a se aproximar. Mas, de tempos em tempos, quando a lua cheia brilha sobre o campo, há quem diga que pode-se ouvir o grito de Sofia, ecoando pela fazenda, como um aviso para aqueles que ousam buscar o que foi perdido. O que aconteceu com Sofia e Agostinho Veríssimo? A resposta está enterrada nas sombras da fazenda Veríssimo, e talvez seja melhor que continue assim. Mas se você sente que a curiosidade é mais forte do que o medo, talvez seja a hora de se arriscar e descobrir você mesmo. Compartilhe essa história com seus amigos, curta o vídeo e inscreva-se para mais mistérios que desafiam a compreensão humana. Mas lembre-se, nem tudo deve ser descoberto. Às vezes, o silêncio esconde os maiores horrores. Durante a madrugada, um grito atravessou os campos vazios de uma fazenda no interior de Minas Gerais. O som foi tão agudo que assustou até o gado. Mas quando os primeiros moradores da região chegaram para verificar, encontraram apenas rastros de sangue levados pelo vento. Nenhuma pegada, nenhum corpo, apenas o som constante de um chocalho vindo do celeiro. A história aconteceu na fazenda Santa Maria das Dores, uma propriedade isolada no meio do nada, que durante muitos anos foi considerada sagrada por conta de uma pequena capela construída em sua entrada. No passado, pertencia a um coronel conhecido como Aristides Montenegro, homem violento e temido. Diziam que ele mantinha trabalhadores em regime de escravidão e realizava castigos brutais em um galpão de madeira nos fundos da fazenda. Após sua morte misteriosa, seu corpo nunca foi encontrado. Apenas seu chapéu manchado de sangue. A propriedade ficou abandonada por décadas, até ser comprada por um casal de São Paulo, Renata e Leandro, que buscavam fugir da cidade grande. Eles queriam criar uma vida tranquila, montar uma pequena plantação, talvez criar cavalos. Mas desde a primeira semana, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos mudavam de lugar, sussurros eram ouvidos à noite e o gado se recusava a se aproximar do antigo galpão. Mesmo assim, eles decidiram ficar. E foi aí que tudo começou a piorar. Certa noite, Renata acordou com o som de cavalos galopando perto da casa, mas ao olhar pela janela, viu o curral vazio. Quando Leandro foi verificar com uma lanterna, encontrou pegadas profundas de botas indo em direção ao galpão. Ao segui-las, deparou-se com a porta entreaberta e, dentro, uma forca pendurada no centro do teto, balançando suavemente. Em volta, marcas no chão sugeriam que alguém havia sido arrastado, mas não havia sangue. Na manhã seguinte, um dos funcionários que ajudava na lavoura foi encontrado em estado de choque, murmurando palavras desconexas, apontando para o celeiro e dizendo: "Ele voltou, o coronel voltou." Após esse episódio, Renata começou a sonhar com um homem de rosto deformado e roupas antigas, que a observava da beira da cama, sem dizer uma palavra. Leandro, por sua vez, passou a ouvir batidas na porta durante a madrugada, sempre às 3h13. Quando abria, não havia ninguém. A fazenda começou a apodrecer rapidamente. Árvores secaram, os animais morriam subitamente e o poço d'água ficou escuro, como se tivesse sido contaminado por óleo. Algo muito antigo e cruel havia despertado ali. Determinada a encerrar aquele pesadelo, Renata procurou um historiador local, que revelou que o coronel Aristides Montenegro havia feito um pacto com uma entidade chamada o Pastor do Abismo. Em troca de poder, ele deveria entregar uma alma a cada ciclo de 7 luas cheias. A última entrega havia sido interrompida por um incêndio que, coincidentemente, foi o que selou o fim do coronel. Porém, com a chegada de Renata e Leandro, o ciclo havia sido reiniciado. Naquela mesma noite, um vendaval assolou a fazenda, enquanto Leandro desaparecia misteriosamente. Renata correu até o galpão e, ao entrar, viu a cena mais horrível de sua vida. Leandro pendurado na forca, com os olhos costurados e o símbolo do pacto marcado em seu peito. Em volta dele, sombras dançavam e sussurravam em uma língua que fazia os ossos tremerem. A forca balançava com violência, como se fosse puxada por mãos invisíveis, enquanto uma presença enorme e sufocante preenchia o lugar. Renata foi encontrada vagando nua pela estrada, em estado catatônico, dias depois. A polícia investigou o local, mas nada foi encontrado, nem corpo, nem sombras, nem galpão. Tudo havia sido reduzido a cinzas, como se jamais tivesse existido. Apenas a pequena capela da entrada permanecia de pé, e em seu altar, uma vela negra acesa, mesmo com o vento forte que soprava sem parar.
Renata foi internada e nunca mais falou. Os médicos diziam que ela repetia a mesma frase nos sonhos: ele vai escolher outro. O pastor vai escolher outro. A fazenda foi posta à venda, mas ninguém ousa sequer entrar no portão. De tempos em tempos, o chocalho do celeiro ainda pode ser ouvido ao longe, sempre na noite da 7ª lua cheia. A história da fazenda Santa Maria das Dores nos lembra que alguns pactos nunca são quebrados, apenas adormecem, esperando novas vítimas. Se você ouviu até aqui, talvez o pastor já esteja olhando para você. Compartilhe esse vídeo com alguém corajoso, comente o que faria se estivesse no lugar de Renata e não se esqueça de se inscrever no canal. Novas histórias estão por vir, e algumas delas podem estar mais próximas do que você imagina. A casa estava vazia, mas as vozes nunca deixaram de ecoar por suas paredes. Algo aguardava, à espreita, para se vingar. Em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, existia uma casa abandonada, conhecida por todos como a Casa da Bruxa. Localizada à beira de um campo, afastada da cidade, ela era marcada por uma aura de mistério e medo. Há mais de 50 anos, a antiga moradora, Dona Celeste, foi acusada de praticar bruxaria. Reza a lenda que ela fez pactos com entidades poderosas, oferecendo almas em troca de poder e juventude. Após ser denunciada por um vizinho, foi presa e levada para julgamento. No entanto, antes de ser julgada, a bruxa desapareceu sem deixar rastros, e ninguém mais soube de seu destino. O tempo passou, e a casa de Dona Celeste foi deixada para trás, mas a história de sua vingança nunca foi esquecida. Muitos moradores da cidade ainda evitavam passar perto da casa. Mas, para Clara, uma jovem curiosa e cética, tudo aquilo não passava de uma lenda. Decidida a investigar a fundo, ela foi até a casa para, finalmente, desvendar o que realmente aconteceu com Dona Celeste. Clara chegou à casa da bruxa em uma tarde fria de outono. A casa parecia inofensiva à primeira vista: paredes de tijolos envelhecidos, janelas quebradas e uma porta que rangeu quando ela tentou abrir. O cheiro de mofo e madeira apodrecida dominava o ambiente, mas Clara não se deixou intimidar. Ela entrou com sua câmera, disposta a filmar tudo e desmentir a história de bruxaria. À medida que explorava os cômodos da casa, encontrou várias peculiaridades: símbolos estranhos rabiscados nas paredes, velas derretidas espalhadas pelo chão e livros antigos jogados sobre a mesa. No andar de cima, Clara descobriu uma pequena sala com um grande espelho emoldurado por madeira escura. O espelho estava coberto por uma grossa camada de poeira, mas Clara não resistiu e decidiu limpá-lo para ver o reflexo. No momento em que ela o fez, algo estranho aconteceu. O reflexo não mostrava Clara, mas uma figura de cabelos grisalhos, com olhos penetrantes e um sorriso maligno. Clara sentiu o sangue gelar, mas antes que pudesse reagir, a figura no espelho falou: "Você não deveria estar aqui." De repente, o ambiente na casa mudou. As paredes começaram a render, e o ar ficou denso, como se o tempo tivesse parado. Clara tentou sair correndo, mas a porta estava trancada, como se uma força invisível a impedisse de escapar. O espelho brilhou com uma luz intensa, e uma sombra escura se formou em frente a Clara. A figura no espelho agora estava em carne e osso. Dona Celeste, a bruxa, estava ali, de pé, com uma expressão de raiva e vingança. Clara tentou gritar, mas sua voz não saía. A bruxa avançou lentamente, seus olhos queimando com um ódio profundo. "Você ousou invadir minha casa? Agora, pagará o preço da curiosidade", disse Dona Celeste, com uma voz grave e ecoante. Clara sentiu seu corpo sendo arrastado para o espelho, como se uma força sobrenatural estivesse sugando sua alma. Ela tentou se segurar nas paredes, mas não conseguiu. De repente, ela foi empurrada para o reflexo, e tudo ao seu redor se tornou uma escuridão total. O silêncio tomou conta do lugar. Quando Clara abriu os olhos, estava em uma dimensão paralela, um mundo sombrio e distorcido. A paisagem à sua volta era desolada, com árvores retorcidas e um céu escuro, como se a luz jamais tivesse tocado aquele lugar. Ela tentou se levantar, mas seus pés estavam presos em raízes grossas que saíam do solo, como se quisessem impedi-la de fugir. A bruxa apareceu à sua frente, com um olhar vitorioso. "Bem-vinda ao meu domínio, Clara. Aqui, o tempo não passa."
Você será minha prisioneira, assim como tantas outras almas que eu já tomei. Clara tentou gritar por socorro, mas a sua voz estava abafada pela escuridão. Em um último esforço, ela conseguiu pegar uma pedra do chão e atirar contra o espelho, que, misteriosamente, apareceu à sua frente. O vidro quebrou, mas ao invés de liberar Clara, ele revelou mais figuras sombrias, todas as almas capturadas por Dona Celeste ao longo dos anos. Elas começaram a avançar em direção a Clara, com olhares vazios e mãos estendidas, como se quisessem puxá-la para a eternidade. Ela tentou lutar, mas sabia que a batalha estava perdida. Em um último suspiro, ela se entregou ao destino. A casa da bruxa nunca foi a mesma depois daquela noite. Clara desapareceu sem deixar vestígios, e ninguém jamais a encontrou. Os moradores dizem que, se você passar por lá à noite, pode ouvir os gritos de sua alma ecoando dentro da casa, perdidos entre as sombras. E quem sabe, se você se aproximar do espelho, poderá ver algo mais. O que você faria se estivesse no lugar de Clara? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, pois a próxima história pode ser ainda mais perturbadora. A cada noite, Dona Celeste aguarda uma nova alma. A última pessoa que viu o caseiro da fazenda Rio Escuro vivo disse que ele estava rindo, mas não havia nada engraçado. Ele apenas apontava para o mato e dizia: "Eles estão ali, rindo também." Quando foram procurá-lo no dia seguinte, tudo o que encontraram foi um lençol pendurado na árvore mais alta da propriedade com marcas de garras rasgando o tecido de cima a baixo. A fazenda Rio Escuro era uma propriedade modesta, cercada por vegetação densa e um rio profundo que cortava o terreno como uma cicatriz. Pertencia a um ex-militar chamado Roberto, que comprou o local para passar os últimos anos de sua vida com tranquilidade. O lugar tinha uma aura estranha, como se estivesse congelado no tempo. Nada de tecnologia, nada de modernidade. Roberto contratou um caseiro local, Jonas, homem calado, mas trabalhador, que se instalou em uma casa de madeira perto da mata. Tudo corria normalmente até o mês de julho, quando um grupo de caçadores ilegais foi encontrado morto próximo ao rio. Os corpos estavam despedaçados, e nenhum dos cachorros de caça foi localizado. As autoridades culparam uma onça, mas moradores diziam ter ouvido algo muito maior naquela noite. Jonas foi o primeiro a afirmar que havia visto criaturas se movendo entre as árvores e que elas não eram deste mundo. Depois do incidente, o caseiro começou a mudar. Passava as noites acordado, iluminando a mata com lanternas. Construía símbolos estranhos com galhos secos ao redor da casa e falava sozinho. Certa tarde, Roberto o encontrou pintando as paredes com uma mistura escura, feita de fuligem e sangue de animal, repetindo um cântico numa língua que parecia gutural e rascante. Ao ser questionado, Jonas apenas sorriu e disse: "Eles me escolheram. Eles querem que eu veja." Roberto pensou em demiti-lo, mas algo no olhar do homem o paralisava, como se já não fosse o mesmo Jonas que havia contratado. Poucos dias depois, vacas começaram a desaparecer do pasto. No lugar delas, apenas as patas traseiras eram deixadas, como se o resto tivesse sido arrancado do corpo com violência absurda. Em uma das madrugadas, Roberto acordou com um som de passos no telhado e uma respiração pesada do lado de fora da janela. Ao mirar com sua espingarda, não viu ninguém, apenas a sombra de uma mão gigantesca que desapareceu no meio do capim alto. Numa noite especialmente silenciosa, Roberto ouviu uma gargalhada vindo da mata. Ao sair com uma lanterna, encontrou o caseiro completamente nu, coberto de lama, rindo como um louco e dizendo que as criaturas tinham mostrado a verdade do mundo. Ele apontava para o breu da floresta e falava em nomes impossíveis de repetir. Roberto tentou arrastá-lo para dentro, mas Jonas se soltou com força sobre-humana, correu para o mato e sumiu. No dia seguinte, a polícia fez buscas, mas nada encontrou. Apenas os rastros de Jonas levando até uma clareira, onde o chão estava queimado e as árvores em volta estavam cinzas, como se um calor absurdo tivesse emanado do centro. No meio da clareira, um círculo perfeito de pedras cobria um buraco fundo. Dentro dele, não havia terra, apenas escuridão. Uma das equipes que desceu com cordas alegou ter ouvido sussurros e choros infantis vindos das profundezas. Eles cancelaram a investigação e lacraram o local com cimento. Mas nas semanas seguintes, mais pessoas desapareceram.
A fazenda foi abandonada e comprada por um empresário que tentou construir um hotel rural. Os operários começaram a sofrer acidentes inexplicáveis, quedas, desmaios e crises de pânico. Um deles se jogou no rio dizendo que precisava voltar para onde tudo começou. Os novos donos desistiram da obra. O mato voltou a crescer, engolindo as estruturas deixadas para trás. Até hoje, trilheiros que passam pela região relatam sentir dores de cabeça intensas, visões de figuras distorcidas e escutam risadas vindo do fundo da mata, risadas que não parecem humanas. Uma equipe de documentaristas chegou a visitar a fazenda para registrar as lendas da região, mas o vídeo capturado por eles nunca foi divulgado. O único trecho vazado mostrava um homem parado na beira da floresta, imóvel, com a cabeça inclinada e um sorriso largo e vazio no rosto, enquanto vozes repetiam ao fundo: "Veja conosco. Veja conosco." A história da Fazenda Rio Escuro é um lembrete de que nem tudo que vive na mata é feito de carne e osso. Algumas presenças existem para mostrar o que não deveríamos ver. E talvez, ao ouvir isso, você também já tenha sido observado. Se essa história te arrepiou, deixe seu like, compartilhe com alguém que tem coragem de andar à noite no mato e comente aqui: você seguiria uma risada no escuro? Se inscreva no canal, porque as próximas histórias vão te fazer pensar 2 vezes antes de olhar pela janela. Na Fazenda São Roque, o sino da capela toca sozinho às 3 da manhã. Quem ouve, diz que é o chamado. Quem atende, nunca mais volta. E quando a polícia encontrou o único sobrevivente de uma noite de desaparecimentos, tudo que ele conseguiu dizer foi: eles estavam todos de joelhos, rezando para algo que não era Deus. A Fazenda São Roque ficava no alto de um platô isolado, cercado por um extenso pasto que parecia se estender até o horizonte. Fundada no século XIX por monges que desapareceram misteriosamente, o lugar foi adquirido décadas depois por uma família que construiu ali sua casa, um celeiro e uma pequena capela, a mesma usada pelos antigos religiosos. Apesar da bela paisagem, sempre pairou uma sensação opressiva no ar. Moradores próximos evitavam se aproximar do terreno, principalmente à noite, alegando ouvir cantos distantes, sinos tocando e uma neblina que surgia do nada. A família que vivia lá dizia não se incomodar, até que começaram a ocorrer episódios de sonambulismo, especialmente com a filha mais nova, Bianca, que era frequentemente encontrada de joelhos diante do altar da capela, com os olhos completamente brancos. A situação começou a se agravar no inverno, quando visitantes da cidade começaram a relatar sonhos estranhos depois de passar a noite na fazenda. Todos sonhavam com um homem alto, encapuzado, com os dedos compridos e o rosto coberto por um pano costurado. No sonho, ele caminhava entre os cômodos da casa, sussurrando palavras em latim e apontando para a floresta. Certa madrugada, o pai de Bianca acordou e viu a filha caminhando sozinha em direção à capela, carregando uma vela acesa. Quando a alcançou, ela estava de joelhos, murmurando orações que ele não reconhecia, e no altar havia uma mancha escura que não existia no dia anterior. Acordada, Bianca dizia que uma voz a guiava e que ela apenas obedecia ao pastor da escuridão. Depois disso, a casa passou a cheirar constantemente a cera queimada, e um retrato antigo na sala começou a escurecer aos poucos, como se estivesse sendo consumido por dentro. No dia 12 de agosto, um grupo de amigos da família foi convidado para um final de semana na fazenda. Durante a noite, o sino da capela começou a tocar às 3 da manhã sozinho. Quando os adultos correram até lá, encontraram as crianças ajoelhadas no altar, todas com os olhos brancos e entoando uma canção grave e repetitiva. No centro do altar, havia uma figura de pedra coberta por um pano vermelho. Ao ser removido, o pano revelou uma escultura antiga, com tentáculos em vez de membros e uma boca escancarada cheia de dentes finos. Na mesma hora, um dos homens gritou e caiu no chão, com o nariz e os olhos sangrando. A luz acabou. O caos se instaurou. Gritos, portas batendo, passos pesados correndo no telhado. Quando o dia amanheceu, apenas um homem foi encontrado. Estava encolhido dentro da despensa, com as unhas arrancadas e o rosto arranhado, repetindo sem parar que todos tinham rezado errado. A polícia nunca explicou o sumiço de 8 pessoas. O único sobrevivente foi internado em um hospital psiquiátrico, onde faleceu uma semana depois após arranhar as próprias costas até atingir o osso. A fazenda foi lacrada, mas vizinhos relatam que ainda se ouve o sino tocar, sempre no mesmo horário.
Alguns caçadores que se aproximaram do local juram ter visto figuras ajoelhadas na capela, mesmo com a porta trancada por dentro. Pesquisadores descobriram que os monges que fundaram o lugar estavam ligados a um culto antigo que acreditava em deuses soterrados sob a terra. Eles construíram a fazenda como um templo camuflado, e o sino era o sinal do despertar. A imagem da entidade sumiu, mas o altar continua lá, intacto. Alguns lugares não foram feitos para receber orações comuns. Existem coisas que respondem, mas não como esperamos. E às vezes, rezar pode ser o pior erro. Se você acha que sobreviveria a um chamado como esse, comenta aqui embaixo o que faria se ouvisse um sino às 3 da manhã. Se inscreve no canal, porque as próximas histórias vão mergulhar ainda mais fundo no que nunca deveria ser acordado. Na fazenda da Estrada Velha, tudo parecia parado no tempo, exceto as vozes. Quem passava ali à noite jurava ouvir gritos vindos do solo. Mas o que mais assustava os moradores era a mesma frase repetida por um menino desaparecido: debaixo do celeiro, tem gente que nunca dorme. A história começa com a mudança da família Soares para uma antiga fazenda abandonada no interior de Minas Gerais. O casal queria recomeçar a vida longe da cidade grande e acreditava que a tranquilidade do campo seria o ambiente ideal para criar seu filho de 7 anos, Arthur. A fazenda, apesar de decadente, ainda tinha estruturas em pé. Uma casa de madeira, um estábulo antigo, um poço coberto por tábuas e um celeiro enorme, onde antigos moradores guardavam ferramentas. Logo nos primeiros dias, Arthur começou a agir de forma estranha. Ele dizia ouvir gente cantando sob o chão, e constantemente ficava parado perto do celeiro, com os olhos fixos no chão de terra batida, como se esperasse algo surgir. Os pais pensavam se tratar de imaginação fértil, até a noite em que o cachorro da família desapareceu, e manchas vermelhas começaram a brotar nas tábuas do celeiro. Após o sumiço do cachorro, Arthur passou a desenhar figuras estranhas com carvão, pessoas sem rosto, com braços finos e torsos esticados, saindo de dentro da terra. Em todos os desenhos havia uma estrutura que os pais reconheceram como o celeiro. Numa das noites, a mãe acordou com um som oco vindo do lado de fora e, ao investigar, viu Arthur cavando sozinho dentro do celeiro. Ao perguntar o que estava fazendo, ele respondeu calmamente: "Eles estão quase livres. Eu só ajudo." O pai, assustado, decidiu selar a entrada do local com correntes. Mas o comportamento de Arthur só piorou. Ele começou a falar uma língua desconhecida durante o sono. Seus olhos ficavam vidrados à noite e ele chegou a dizer que a comida de verdade mora embaixo. Certa tarde, a mãe encontrou um buraco cavado sob a cama do menino profundo e com cheiro de terra podre. A situação atingiu o auge em uma noite chuvosa. Os pais acordaram com gritos vindos do celeiro. Pensando que Arthur havia escapado, correram até lá com lanternas. A porta estava aberta, mesmo com as correntes inteiras. Lá dentro, havia uma escavação profunda no chão, de onde saía uma névoa densa e pútrida. No centro, viram Arthur de costas, com os braços erguidos e murmurando algo inaudível. Quando a mãe tentou se aproximar, a terra ao redor do buraco começou a se mover. Braços finos e compridos emergiram, agarrando o menino. Uma figura se ergueu, pálida, sem rosto, com o corpo coberto por marcas negras que pareciam antigas cicatrizes. Os pais gritaram, mas não conseguiram se mover. O ar estava pesado, o chão tremia, e um som cavernoso, parecido com uma risada abafada, tomou o ambiente. A entidade puxou Arthur para dentro do buraco e, no segundo seguinte, tudo ficou em silêncio. O celeiro colapsou sobre si mesmo, como se sugado para o fundo da terra. A polícia chegou no dia seguinte após os vizinhos escutarem os gritos. Nada foi encontrado, nem o menino, nem os pais. Só havia uma cratera coberta por madeira, como se o solo tivesse engolido tudo. Um repórter investigativo descobriu registros antigos de que a fazenda foi construída sobre um antigo sítio arqueológico, mas o governo local nunca confirmou. Histórias antigas diziam que tribos da região selaram uma boca maldita no solo, onde enterravam vivos os enfeitiçados pela entidade do submundo. As autoridades chamaram de tragédia natural. Mas os locais sabem, ninguém cava perto do celeiro, porque o que vive ali embaixo não esquece. E, segundo a lenda, volta sempre que alguém escuta vozes vindo da terra.
E se fosse com você? E se o seu filho começasse a cavar no chão dizendo que está ouvindo vozes? Você teria coragem de ver o que está enterrado? Ou selaria tudo e fugiria para sempre? Comenta aqui embaixo o que você faria nessa situação. Se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai mexer ainda mais com os seus nervos, e com o que pode estar escondido debaixo dos seus pés. Na beira de uma plantação esquecida, existe um poço selado com concreto. Dizem que ninguém deve tocar naquela tampa, pois o que está lá dentro ainda tem fome. E o que um trabalhador rural descobriu ali em 2003 prova que certas coisas deveriam continuar enterradas. Em uma fazenda isolada no interior do Mato Grosso do Sul, Antônio, um lavrador experiente de 42 anos, começou a trabalhar numa propriedade rural comprada por um empresário de São Paulo. O terreno estava abandonado havia mais de 15 anos, tomado pelo mato, com cercas apodrecidas e um casarão velho ainda de pé. Antônio foi contratado para limpar a área, restaurar a casa e cuidar do gado que viria. Durante os primeiros dias, tudo parecia normal, até que ele encontrou uma estrutura circular de concreto no meio da plantação. Parecia um poço, mas estava selado com uma tampa enorme, coberta por correntes enferrujadas e símbolos riscados à faca na superfície. Antônio perguntou aos antigos moradores da vila próxima, mas todos mudavam de assunto quando o poço era mencionado. Um deles apenas disse: aquilo aí devia ter ficado coberto pela mata, para sempre. Curioso, Antônio começou a investigar. Notou que o concreto da tampa parecia ter sido remendado várias vezes e havia marcas ao redor, como se alguém ou algo tivesse tentado sair de dentro. Na terceira semana, escutou batidas metálicas vindas da direção do poço durante a noite. Achou que fosse animal, talvez algum bicho preso. Mas as batidas continuavam todas as madrugadas, sempre no mesmo horário, 3h17 da manhã. Certa noite, movido por um impulso estranho, Antônio removeu as correntes e tentou forçar a tampa. Ela se mexeu a alguns centímetros. No instante em que ele fez isso, ouviu um som abafado, como se alguém respirasse profundamente sob o concreto. Assustado, fechou tudo novamente. No dia seguinte, encontrou pegadas pequenas ao redor do poço. Pegadas humanas. Mas o mais estranho era o número de dedos, 7 em cada pé. E a trilha desaparecia a poucos metros dali, como se a criatura tivesse evaporado no ar. Na noite da colheita da soja, a energia elétrica da fazenda caiu. Antônio, com sua lanterna, foi verificar os geradores, mas ao passar perto do poço, viu que a tampa havia sido empurrada de dentro para fora. As correntes estavam partidas, e a terra em volta, revolvida. Um cheiro insuportável de carne podre impregnava o ar. Ele correu até o casarão e trancou as portas. À meia-noite, os latidos dos cachorros começaram. Depois, silêncio. Em seguida, arranhões na parede de madeira. Quando tentou olhar pela janela, uma figura de olhos fundos e braços longos estava parada do lado de fora. Tinha uma pele cinza e molhada, e os 7 dedos das mãos se arrastavam pelas paredes. Antônio ficou em silêncio absoluto, tentando não respirar. A criatura não entrou. Mas antes de sumir no escuro, ela falou em voz baixa, rouca e gorgolejante: agora, falta você. Depois disso, ele desmaiou. Antônio acordou pela manhã cercado pelos donos da fazenda, que chegaram com um grupo de trabalhadores. Quando contou o que viu, riram dele. Mas, ao irem até o poço, encontraram a tampa jogada longe e uma trilha de passos funduzindo em direção à mata. Nada foi encontrado. Os donos decidiram selar o poço com concreto reforçado, cobri-lo com terra e plantar por cima. Antônio pediu demissão no mesmo dia e desapareceu do mapa. Meses depois, o novo caseiro da fazenda relatou vozes vindas da plantação durante a madrugada. Algumas câmeras de segurança instaladas pela propriedade captaram vultos movendo-se entre os milharais, sempre às 3h17. E até hoje, dizem que o concreto daquele poço racha com o tempo, mesmo sendo reforçado. Como se algo ali embaixo ainda estivesse tentando sair. Você teria coragem de abrir um poço selado, mesmo ouvindo batidas de dentro dele? Até onde vai a curiosidade humana diante do desconhecido? Comenta aqui se você cavaria mais fundo, ou correria o mais rápido possível. E não se esquece de se inscrever,
porque ainda temos mais histórias que vão te fazer pensar 2 vezes antes de olhar para o chão onde pisa. Naquela fazenda isolada, algo crescia no subsolo, algo que se alimentava de ossos. E um funcionário novo acabou cavando fundo demais. Pedro precisava de um recomeço. Após ser demitido de uma obra na cidade e se endividar, aceitou um trabalho como caseiro numa fazenda afastada, quase na divisa entre Minas e Bahia. O proprietário, um homem idoso chamado Seu Amâncio, contratava pessoas que não faziam muitas perguntas. A propriedade era enorme, mas mal cuidada. O mato alto engolia as cercas e a casa principal parecia esquecida no tempo. Pedro logo entendeu que seu trabalho não era cuidar do gado. Aliás, não havia nenhum, mas sim vigiar a sede e manter longe curiosos ou ladrões. Ainda assim, havia algo naquela terra que incomodava. Um cheiro persistente de terra molhada, mesmo sem chuva. À noite, o som dos grilos era interrompido por estalos vindos debaixo do chão, como se a terra respirasse. E, certa madrugada, Pedro ouviu algo, escavando. Como se algo lá embaixo tentasse sair. Nos primeiros dias, Pedro tentou ignorar os sons. Atribuiu tudo a animais noturnos, ou talvez ao próprio cansaço. Mas uma manhã, ao caminhar pelos fundos da fazenda, encontrou algo assustador. Um buraco profundo, que não estava lá antes. Era como se alguém tivesse cavado durante a noite inteira. As bordas da terra estavam frescas e úmidas, e havia marcas de garras nas laterais. Pedro decidiu contar ao seu Amâncio, mas o velho apenas balançou a cabeça, pálido, e respondeu: se fechar, ele cava de novo. Só deixa. Aquela resposta deixou Pedro inquieto. Na noite seguinte, voltou ao local e encontrou o buraco ainda maior. A terra ao redor estava cheia de moscas, e um cheiro de carne apodrecida invadia o ar. Então ele viu, dentro da cova, havia ossos. Muitos. Ossos humanos. Tentou ligar para a polícia, mas o celular não funcionava mais. Cortaram o sinal. Isolado, Pedro começou a escutar vozes vindas da terra. Vozes que sussurravam seu nome. Pedro resolveu cavar por conta própria. Precisava entender o que havia ali. Pegou uma lanterna e, com uma corda, desceu no buraco. A profundidade era maior do que parecia. O túnel parecia feito por algo inumano, estreito, úmido e torto. Lá embaixo, encontrou câmaras cavadas com mãos ou garras, como tocas. Em uma delas, viu uma figura encolhida, tremendo. Um homem, ou o que sobrou de um. A pele estava pálida, os olhos completamente pretos, e ele murmurava sem parar: eles moram aqui, eles comem tudo, até a alma. Pedro tentou ajudá-lo, mas algo surgiu no túnel atrás de si. Um barulho grotesco de ossos se quebrando. Era uma criatura, com braços longos, pele acinzentada e dentes que pareciam agulhas. Ela não via com os olhos, mas pelo som. Pedro apagou a lanterna e prendeu a respiração. O homem ferido começou a gritar, e a criatura pulou sobre ele, rasgando-o como papel. O som dos ossos quebrando voltou mais alto. Pedro tremeu, mas subiu pela corda. Quase foi agarrado, mas escapou com um corte profundo na perna. Ao emergir, Pedro rolou no chão, ofegante, coberto de sangue. O buraco começou a se mover, como se a terra estivesse viva. Então ele viu dezenas de outros montes de terra ao redor, todos pulsando, se abrindo. Aquilo não era um buraco isolado. Era um ninho. E eles estavam acordando. Correu até a casa principal, mas não havia ninguém. Seu Amâncio havia desaparecido, deixando para trás apenas um bilhete: eu tentei alimentar. Mas agora eles querem mais. Pedro pegou uma espingarda velha e se trancou no sótão. Pela janela, assistiu enquanto as criaturas saíam das covas. Não eram humanas. Não eram animais. Eram a fome em forma de carne. Nos dias seguintes, Pedro ficou ali, em silêncio, observando elas rondarem. Ele sabia que, cedo ou tarde, acabaria como os outros. A fazenda não era um lugar para homens. Era um pasto para horrores antigos. Coisas enterradas muito antes dos humanos chegarem àquelas terras. E ele havia cavado fundo demais.
Há lugares em que o solo deveria permanecer intocado. Terras onde o silêncio é uma advertência, e não apenas paz. Naquela fazenda, Pedro descobriu que a fome pode ter formas e moradas. Você teria coragem de passar uma noite numa fazenda onde a terra respira? Comenta aqui nunca cavaria se chegou até aqui, e já deixa o like e se inscreve. Porque tem muito mais sendo desenterrado nas histórias que vêm por aí. Uma menina desapareceu dentro da fazenda, e a única coisa que encontraram foi uma boneca, sentada sozinha no meio do milharal. A cidade de Brejo Velho, no interior da Bahia, sempre foi pequena demais para guardar segredos grandes, até o caso da Fazenda Silva. Era um lugar antigo, onde 3 gerações viveram, trabalharam e enterraram seus mortos. Em 2002, a fazenda foi colocada à venda após a morte do patriarca, e um casal da capital decidiu comprá-la para transformá-la num refúgio de férias. Henrique e Denise levaram a filha de 7 anos, Clara, para viver ali por alguns meses enquanto reformavam a casa principal. Clara era uma criança solitária, mas curiosa. Costumava brincar com uma boneca de pano velha, que dizia ter encontrado no sótão. Eles pensaram ser apenas imaginação infantil quando ela começou a conversar com a boneca como se fosse alguém real. Mas logo as conversas começaram a ficar sombrias. Clara dizia que a boneca tinha nome. Se chamava Yara. E que morava ali muito antes deles. As noites passaram a ser cheias de sussurros. Denise começou a acordar com passos leves correndo no corredor, risadinhas abafadas. Ao verificar, Clara sempre dormia profundamente, mas a boneca mudava de lugar. Em uma das noites, Denise encontrou a boneca em pé, no parapeito da janela, olhando para o milharal. A criança passou a dizer que Yara levava para passear entre os pés de milho à noite, mesmo com o portão trancado. Henrique começou a achar que a filha estava sofrendo de algum tipo de distúrbio. Mandaram mensagens para uma psicóloga da cidade, que marcaria consulta para a semana seguinte. Mas a consulta nunca aconteceu. 3 dias antes, Clara desapareceu. A porta dos fundos estava entreaberta, e havia pegadas descalças seguindo até o milharal. No centro dele, sentado no chão de terra, encontraram apenas a boneca. Os policiais locais procuraram por 3 dias. Helicópteros, cães farejadores, moradores ajudando, nada. Nenhuma trilha, nenhum barulho. Era como se Clara tivesse evaporado. No 4º dia, Henrique decidiu vasculhar o milharal sozinho. De noite. Ele levava apenas uma lanterna e a boneca, como se esperasse que ela o levasse até a filha. E foi exatamente isso que aconteceu. A boneca caiu no chão, rolou por entre os milhos e parou diante de um espantalho. Era uma estrutura estranha, com galhos secos no lugar dos braços e um saco de estopa manchado de vermelho na cabeça. Henrique aproximou-se e notou algo estranho: dentes. Havia dentes humanos entre as costuras do saco. Antes que pudesse reagir, ouviu a voz de Clara, sussurrando atrás dele. Papai, a Yara quer brincar. Henrique virou-se, mas não havia ninguém. A lanterna piscou e apagou. Quando voltou a acender, estava cercado por crianças. Elas não respiravam. Os olhos eram negros como carvão, e os corpos vestiam roupas antigas, rasgadas. No centro delas, estava Clara, segurando a boneca e sorrindo com os olhos vazios. Agora eu moro aqui também, ela disse. E desapareceu com as outras, sumindo na névoa que brotou do chão. Henrique foi encontrado na manhã seguinte, ajoelhado no meio do milharal, completamente paralisado. Não respondia a perguntas. Apenas repetia uma frase, sem parar: elas brincam de noite, e escolhem quem fica. Foi internado numa clínica psiquiátrica, onde permanece até hoje, mudo e imóvel. Denise, devastada, vendeu a fazenda e desapareceu do radar público. Anos depois, já abandonada, a propriedade atraiu um grupo de jovens exploradores de locais assombrados. Um deles, curioso, entrou no sótão e encontrou uma velha caixa de brinquedos. Dentro, estava a boneca de pano. Ele a levou consigo. 2 dias depois, desapareceu na estrada. Os colegas disseram que ele falava com alguém no banco de trás, mesmo estando sozinho. Seu carro foi encontrado vazio,
parado no acostamento. No banco do passageiro, a boneca. Sempre a boneca. As autoridades nunca encontraram um culpado ou uma explicação. Mas moradores dizem que, durante certas noites sem lua, risadas infantis ecoam pelos campos, e pegadas pequenas aparecem sozinhas na terra. Não existe dor maior do que perder um filho. Mas imagine a dor de saber que ele ainda está lá, vivendo com algo que nunca deveria ter sido acordado. A fazenda Silva continua de pé. Esquecida, mas nunca vazia. Se você viu a boneca em seus sonhos, cuidado. Talvez seja sua vez de brincar. Escreva nos comentários nunca pegaria essa boneca se chegou até o fim, e compartilhe esse vídeo com alguém que adora histórias de arrepiar. Porque ainda restam muitos segredos enterrados nessa fazenda. Quando o velho fazendeiro desapareceu, ninguém pensou que algo realmente ruim havia acontecido, até encontrarem o diário dele no celeiro, com os últimos relatos de uma terra que não queria ser abandonada. A fazenda dos Martins sempre foi considerada um patrimônio da região. Ninguém sabia ao certo quanto tempo ela existia, mas seu proprietário, José Martins, sempre foi respeitado por todos. Ele nunca se casou, nunca teve filhos. Sua vida era a terra. Era o que ele dizia sempre. Mas, após um longo período de distúrbios e tragédias na cidade, ele começou a ser visto de forma diferente. Em suas últimas semanas de vida, José começou a se afastar cada vez mais dos moradores. Ninguém o via em público. Seus vizinhos comentaram que ele parecia apavorado, sempre olhando para o horizonte, como se esperasse algo. No fim, ele simplesmente desapareceu. A fazenda foi deixada aos cuidados de um advogado que, sem explicações, começou a vender as terras ao melhor preço. Mas quando um grupo de turistas tentou entrar na fazenda para conhecer os antigos galpões e a misteriosa casa da árvore, algo os fez voltar correndo para o carro. E o mais perturbador, o diário de José Martins foi encontrado no celeiro, com anotações finais que revelavam a verdade sobre o que ele havia descoberto. O diário de José Martins estava cheio de registros que pareciam fazer pouco sentido à primeira vista, mas ao serem lidos com mais atenção, mostravam a verdadeira razão de seu desaparecimento. A terra da fazenda, segundo ele, não era apenas boa para plantar. Algo crescia ali, algo muito mais antigo do que qualquer cultura. Durante anos, ele sentiu que a terra estava viva, que tinha vontade própria, que se alimentava do sangue dos animais que ali morriam, e que, a cada ano, ficava mais forte. Mas a última anotação, feita com pressa e em tinta vermelha, dizia: "A terra me quer agora. Ela se levanta quando o último raio do sol se vai. Se não correr, seremos todos partes dela." No entanto, José não conseguiu correr. Quando os turistas entraram na fazenda, um dos membros do grupo, chamada Marta, encontrou o local exato onde ele havia sido visto pela última vez. Um pequeno campo de flores ao lado de uma árvore que parecia mais velha do que qualquer outra na região. Marta se aproximou e sentiu um frio repentino na espinha. Foi quando ela percebeu o mais estranho de tudo. Sob a árvore, o solo estava se movendo. A terra ondulava, como se estivesse respirando. Marta tentou fugir, mas seus pés estavam presos ao solo. Tentou gritar, mas o som não saía. Com um esforço tremendo, ela conseguiu se soltar, mas ao olhar para trás, a terra estava fechada novamente, como se nada tivesse acontecido. A árvore estava quieta, mas ela jurava ter visto raízes se moverem para fora do solo. Aquela noite, a cidade inteira foi tomada por uma sensação de desconforto. A luz da lua parecia fraca, e o vento sibilava com uma força que não fazia sentido. Marta não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela árvore. Sentia uma necessidade inexplicável de voltar até lá, para entender o que realmente acontecerá. E foi o que fez. No dia seguinte, ela retornou sozinha à fazenda, disposta a desenterrar a verdade. Quando chegou ao campo de flores, encontrou a árvore, agora com mais raízes expostas. O chão ao redor parecia inchado. Sentiu a respiração acelerada, mas não conseguiu se afastar. À medida que ela se aproximava, as raízes começaram a se agitar, e algo grande emergiu do solo. Era uma figura encapuzada, com pele escura e enrugada, com os olhos brancos como leite. A criatura não falava, mas suas mãos se estendiam para ela.
Marta tentou correr, mas não conseguiu. As raízes a envolviam, puxando suas pernas. A criatura sorriu, uma expressão grotesca, e foi só então que ela percebeu. Aquela árvore era o receptáculo de algo muito mais antigo. A terra estava viva, e se alimentava da alma daqueles que tentavam desenterrá-la. Ela lutou, mas a terra a puxava cada vez mais fundo. Quando tudo parecia perdido, Marta sentiu um aperto em sua garganta. Ela foi silenciada, engolida pela terra, que a consumiu completamente, deixando apenas a árvore em pé, como se nada tivesse acontecido. E a terra quieta, novamente. Mais uma alma perdida. Dias se passaram, e nada mais aconteceu, mas o incidente não foi esquecido. Alguns moradores começaram a relatar sons vindo da fazenda à noite. Alguns diziam que ouviam risadas, outros falavam de gritos distantes. O mais estranho de tudo era o fato de que, nos campos ao redor da fazenda, as flores cresciam em padrões que pareciam formar símbolos de advertência. Um novo grupo de turistas chegou à fazenda em busca da história de José Martins, mas ninguém se atreveu a entrar na propriedade. A história de Marta e do fazendeiro ainda ecoava, mas ninguém tinha coragem de enfrentar a terra viva. O advogado que cuidava da venda das terras foi encontrado, semanas depois, com os pés enterrados na terra, olhando fixamente para o horizonte, como se aguardasse algo. No seu bolso, havia um pedaço de papel com a última anotação de José Martins: se a terra não o deixa partir, nunca partirá. O que você busca está aqui, na terra, com ela. O diário, agora incompleto, foi deixado para trás, e ninguém mais teve coragem de ir atrás da fazenda. Alguns dizem que ainda há algo ali, esperando o próximo visitante, uma alma, uma vida, um sacrifício. Já ouviu falar de lugares onde a terra não deixa você ir embora? Onde o solo clama por você e não desiste até te consumir? A fazenda dos Martins é um desses lugares, onde o solo espera pacientemente pela próxima vítima. Você teria coragem de entrar ali? De explorar aquele campo e talvez nunca mais sair? Deixe seu comentário dizendo eu não entraria nessa fazenda e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem tenha coragem de descobrir os segredos enterrados. Porque na fazenda dos Martins, a terra nunca fica em silêncio por muito tempo.